professor, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Eu vim aqui trazer a reflexão sobre a segunda questão que o senhor passou, com base com tudo que a gente aprendeu nas suas aulas a respeito de Sócrates. E a reflexão que eu consegui resumir aqui é o seguinte, é que a frase em questão reflete a visão de Sócrates de que a reflexão sobre si mesmo, que no caso seria o autoconhecimento, é extremamente essencial para a gente ter uma vida com sentido. E para ele, os verdadeiros valores como justiça e verdade só são alcançados por meio do autoconhecimento. A gente não consegue chegar no autoconhecimento pleno sem a gente entender um pouco sobre a justiça e a verdade. E examinar a vida basicamente é buscar agir com consciência. É até aquela questão que o Senhor passou pra gente, que a gente só é livre quando a gente consegue controlar os nossos sentidos, quando a gente consegue controlar as nossas emoções, os nossos instintos. Então, a partir do momento que a gente não consegue controlar isso, a gente ainda é preso, né? Então, a gente ainda não tem o autoconhecimento pleno que o Senhor está tentando passar pra gente na resposta dessa questão. E, na verdade, a gente não pode deixar que isso domine a gente, né? Que esses instintos, que os nossos sentimentos, que tudo isso domine a gente. E essa ideia é muito atual, porque ela consegue incentivar a gente a viver de forma ética. E a gente consegue puxar muito sobre aquela frase que o Platão diz, que faz muito sentido também nessa questão de Sócrates, que é o importante não é viver, mas viver bem. E o viver bem, no caso, também poderia se pensar viver livre, viver de forma que a gente consegue controlar os nossos sentimentos, viver de forma que a gente consegue controlar a forma que a gente responde ao nosso amigo, a forma que a gente se porta mediante a sociedade, a forma que a gente toma as nossas decisões. E é basicamente isso, a gente viver com propósito, a gente precisa viver com propósito, e para a gente viver com propósito, a gente precisa ter o nosso autoconhecimento. E a importância da gente pensar, né? A gente precisa muito pensar, a gente precisa muito questionar, porque a partir do momento que a gente deixa de questionar, a gente não tem o nosso autoconhecimento, e isso faz com que a gente não tenha uma vida livre, não tenha uma vida aberta, entendeu? A gente acaba perdendo o nosso valor, né? O nosso valor ético, o nosso valor moral. E sem esse exame, a nossa vida se torna vazia e a gente acaba vivendo no automático. A gente acaba simplesmente aceitando tudo que as pessoas impõem sobre a gente, tudo que as pessoas passam pra gente. E a gente não questiona os nossos atos, não questiona os nossos valores, e é completamente contrário do que Sócrates quer passar pra gente. E a questão que é essa que eu entendi, eu espero que tenha feito um sentido pro Senhor. E é isso. Abraço, professor.